Então, a gente estava reunindo em casa, passou um tempo, a gente começou a reunir numa kitnet, e aí depois a gente foi ofertado pelo Geraldinho e a Angélica, lá da Rocha Eterna, né? Os pais do Léo, para a gente reunir na escola deles. Ela tinha uma escola ali no Castelinho, onde hoje é um restaurante, e a gente ficou ali por um tempo, né? Fomos muito abençoados pela família. E aí depois a gente foi para uma clínica de aborto, Uou. no prédio onde tinha sido uma clínica de aborto anteriormente. E em tudo isso a gente via a mão de Deus e a igreja o Senhor ia acrescentando os seus. E eu lembro quando a gente chegou naquele lugar e uma senhora desceu, e eu não quero usar nomes, né? E aí um dia ela falou para mim assim, eu discipulava no centro espírita do meu tio, e, e eu não quero isso mais para mim, não. Você não queimaria os meus livros, não? E eu pensei que era um, dois, três livros. Falei, queimo. E eu sou muito assim, eu sempre fui muito tranquilo quanto ao diabo, que eu não tenho inimigo, né? Eu sou amigo de Deus e o diabo é inimigo de Deus. Então ele vai ter de brigar com Deus para lá e eu vivo na minha, ele vive na dele. Eu parei meu carro, quando terminou, eu tinha enchido um porta-mala de uma Paraty que eu tinha, sem brincadeira. Aí eu fechei aquilo ali, e eu fiquei tão assustado com aquilo ali que eu esqueci daqueles livros, ficou uns 3 dias guardados no fundo da minha mala, do carro lá. Aí um dia eu fui buscar meu irmão no Rio, em Vitória, quando eu virei ali, depois da Predália ali, tinha um lixão do lado direito, aí que eu lembrei que estava com Nos os livros. livros. Aí eu sempre tive um isqueiro no carro, né? Um isqueiro é um negócio sério. Você nunca sabe onde você precisa pôr fogo, né? Verdade. Pentecostal tem que ter óleo ungido, isqueiro. E aí ali eu botei fogo, sei lá em quantos livros, era um porta-malas de um Paraty lotado de livros daquela senhora. E aí ela não permaneceu, mas. E ali a igreja começou a dar um salto. E a gente foi consagrado pastores ali, eu e a Inês. E aí os meus pais começaram a se afastar, é natural. E aí passaram-se um tempo, aí o Fabrício e a Tati vieram congregar com a gente, eles eram noivos ainda. E aí um dia o Fabrício perguntou se a gente não queria ir lá para Maravilha, como é que chama aquele lugar lá? Loja Maravilha. Lojas Maravilha, no centro da Lojas Maravilha, a gente foi para lá. É um prédio, Isso. né? Um prédio onde Em tinha. todos esses tempos aí, as pessoas vieram. O Cleito eu conheci nesse lugar aí que era uma clínica antes. E aí o Cleito sumiu, o pastor Cleito, né? Dobrar a língua aqui, que é É pastor Pastor Cleito. Cleiton. Pastor Cleito e pastora Michele. Isso aí. Mas eles eram noivos, e aí estiveram lá uma vez, passaram por lá e foram, né? Seguir a vida. O altivo começou ali também, se eu não me engano. E aí o Senhor foi acrescentando devagarzinho as pessoas, e a gente foi para lá. E também o Aníbal, né, o primeiro esposo da Robertinha, eles eram casados, eles eram namorados quando eles chegaram para lá. E aí foi quando eu conheci o José a Zuleika. E aí foi uma conversa assim bem interessante, porque era um contexto difícil, né? Uhum. Mas os dois, assim, servos do Senhor, o Aníbal, um cara de Deus mesmo, e a vida dele respalda a vida que ele levou, né? E aí foi quando eles chegaram ali, e as coisas eram muito precárias, e a gente tinha um sonzinho, a gente punha lá o som, e a gente cantava. O problema todo não é só cantar com um CD, né? É que os caras que gravam CD, eles gravam num tom mais alto, e a gente ficava, eles cantavam lá em cima, nós cantávamos aqui embaixo. Era aquela harmonia, né? Aí veio a mãe da Fran, veio a Fran, o Nuno. O Nuno era. O Nuno é uma benção. Aí veio essa família que eu estou lembrando. E veio outras famílias que eu não estou lembrando, mas.
Deus foi acrescentando. Amém. E aí a gente foi para Magazine Maravilha, né? Para cima lá da Lojas Maravilhas, perdão. E ali foi um outro tempo. Aí veio a família do Maurício, do Maurição, bom de bola, canhoto, amigão da gente, o João Vitor, precioso, a Vivi. E foi um tempo precioso ali, cara. Deus veio o Reginaldo e a Finéias, o Hugo, a Ana, o Hudson, passou por ali. Cara, interessante. Eu queria abrir um adendo aqui. Eu lembro quando o Hudson começou a estudar para passar na Petrobras, a primeira coisa que ele fez foi comprar um capacete da Petrobras. Ele tinha uma motinha velha e ela andava para cima e para baixo, mas o capacete valia quase o mesmo preço da moto. E ele estava chamando a existência. Chamando a existência, cara. E eu lembro que eu nem lembrava disso um tempo atrás, um ano e meio atrás, um ano atrás. Ele me chamou e falou: "Você lembra, pastor? Quando eu te chamei, falei assim: pastor, eu vou ter de sumir um pouquinho, porque eu vou precisar de estudar para passar num concurso, e eu preciso casar e tal." Eu falei: "Rapaz, que bênção, amém, Deus te abençoe." E ele falou: "Nem sempre eu vou poder estar aqui, mas isso é por um tempo e tal." E a gente vê isso, a gente escuta isso, e são coisas que aconteceram, né? E é Deus e o Hudson debaixo de um carvalho, né? A gente proporcionou isso ali como igreja, cara, foi muito, muito de Deus. E aí, se eu não me engano, tem 12 anos que a gente veio para aqui. Eu lembro que fui convidado para traduzir para um africano que teve aqui. Ele estava pregando lá na igreja Ebenezer, da pastora Maria de Abreu, mulher de Deus. E aí eles me pediram para traduzir, eu fui lá traduzir e eu conheci esse cara. E aí nós estávamos reformando isso aqui, ó. Isso aqui era uma mecânica, e mecânica é normal, né? Não quero ser... Aqui era óleo queimado e era um lugar assim bem... Mas nós vimos nisso aqui a mão de Deus, e Deus nos tirou do centro da cidade e nos trouxe profeticamente para aqui. E a gente poderia ter ficado lá mais um ano, 2, até mais. Lá tinha espaço, mas Deus nos trouxe profeticamente para aqui. Eu lembro que esse profeta teve aqui, e ele ali onde está o meu brother ali no chão ali, não vou falar o nome dele não, senão ele vai ficar conhecido. Ele pegou o óleo assim de unção e derramou e profetizou nesse lugar aqui, cara. Então, a gente não está aqui assim por conveniência, porque aqui é maior. Nós estamos aqui porque Deus mandou vir para aqui. Humanamente falando, as pessoas perguntavam: "Mas saiu do centro, rapaz." E a gente amava esse negócio de pão da vida. E isso aqui é o lugar, ó. Então, a gente veio para aqui, já tem uns 12 anos. Né, Cleito? Tem uns 12 anos, né, pastor Cleito? E aqui os nossos filhos cresceram. Amém. Os nossos netos nasceram. E aqui nós temos visto a benevolência de Deus. Glória a Deus. Perdemos nosso irmão Aníbal, né? Foi na época que nós estávamos consertando isso aqui, ó. Então, são coisas que marcou a nossa vida, entendeu? Não é assim de um todo. A nossa vida foi talhada aqui também. Amém. Desde quando o senhor foi para casa, começou a orar mais a Inês, até hoje, deu quantos anos? 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. 2005. 2005. A gente chegou em Manhuaçu em 2003. E aí, a gente foi para casa onde a gente... Nossa casa, né? E aí ficamos lá 2 anos. Aí depois Deus nos levou a abrir um trabalho. Olha bem, o que a princípio era um poço entupido. Quando eu olho para Manhuaçu, eu olho muito a história de Isaac e os poços entulhados.
E às vezes Deus nos leva a algum lugar onde você já passou, e aqueles poços são seus por herança, e você começa a desentupir poços. E aí um chega e fala, não, esse poço é meu mesmo. E aí você abre mão e vai furar outro. E aí outro chega e fala, não, isso aí é meu. Meu. E aí chega um ponto que Deus abençoa a pessoa naquele lugar, e a Bíblia diz que Isaac tem a fama. Isso é muito interessante. Ele tem a autoridade de quem desentulha poços. Ele ficou conhecido como desentulhador de poços. Ficou respeitado naquela região. Então chega um momento que Deus estabelece a bênção, né? E você também recebe o reconhecimento por aquele serviço que você fez. Então, quando você olha para os seus filhos, para os seus netos, tem pessoas na congregação aqui que eu nem sei o nome, cara. Eu estou com problema de memória, eu não estou guardando nada, minha memória está muito ruim. Então, você fala o seu nome, eu esqueço, daqui 10 minutos eu não lembro mais. E eu olho assim e eu sei, aquilo ali é filho do fulano e tal. É neto. Daqui uns dias vem os bisnetos, os tataranetos. E isso, quando a gente olha para uma perspectiva de família, isso é a bênção de Deus e a perpetuação daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém. Né? E 6 anos atrás, né, começou mais ou menos 6 anos, começou um novo projeto na nossa vida, Deus falando sobre ir para Portugal. Gente, para quem É, não sabe, o pastor está indo para Portugal cumprir um chamamento do Senhor. E ele vai compartilhar um pouquinho disso aí. começou assim uma brincadeira. Começou uma brincadeira, assim, um dia, eu não sei de onde começou isso. A vida é uma grande brincadeira, né? E a felicidade está nisso. Deixar Deus levar para onde Ele quiser. Eu não sei de onde começou, não sei se a Inês brincou. Ah, se eu tivesse morar em Portugal, eu queria morar em Porto. E eu não lembro onde começou esse negócio. E um dia Deus começou a ficar sério esse negócio. Porque eu não pensava em ir embora, não. Eu pensava ficar por aqui. E aí Deus começou a falar isso, e uma irmã que congregou com a Inês quando a Inês tinha 18 anos, então tem 40 anos isso. E ela sumiu, perdeu os nossos contatos, e um dia ela tem um sonho, uma visão, que ela abre uma mão, abre uma gaveta, e lá tem 4 passaportes. E ela pergunta para Deus assim, Senhor, mas para quem esses passaportes? E aí Deus fala para ela assim, é para Inês e para a família dela. E aí Deus mostra nessa mesma visão uma ponte. E eles são de família assim, de pessoas poder aquisitivo muito alto no Rio, e viajam muito e tal. E ela olhou no Instagram de uma menina que a cuidou dela, né, que ela era uma pessoa que cuidava, trabalhava na família. E aí ela perguntou para a menina que chamava Tamar, falou, Tamar, eu vi uma foto no seu Instagram, que lugar é aquele? Porque ela tinha pensado que a gente estava indo para Nova York, porque havia uma ponte. Só que ela não sabia, essas pontes são tudo parecidas, né? Falou, ou é Romana? É Romana o nome dessa senhora. Aquilo ali é a ponte de Porto. Aí começou a ficar sério, né? Uhum. Aí Deus me deu uns sonhos, e Deus me deu um sonho, e aí esse sonho se cumpriu. E aí depois tem um casal em Una, o Alberes e a... Esqueci o nome da menina. Dá um corte aí. Alberes e... Vai sem nome mesmo, né? Daiane. Daiane. Do nome do Alberes e Daiane. Então, outros pastores de Alberes e Daiane
estavam com a gente aqui um tempo, ficou com a gente um tempão aqui, uma vez por semana. E aí, Deus deu um sonho para ele. E todas essas coisas eu tenho guardado no meu celular. E onde ele chegava aqui, a igreja tinha crescido rápido. E quando eu cheguei aqui, eu tinha tido um sonho, que eu chegava para construir num lugar, e aí eu esbarrei o carro do meu pai nesses toquinhos de frente, Uhum. e a pessoa saiu brigando comigo lá dentro. Eu falei, não, cara, não vem aqui brigar com vocês, não. E aí no sonho, eu dou um ré no carro e eu viro e vou para o outro lado da rua e começa uma construção. E como o sonho dele era a mesma coisa do sonho lá. Interessante que isso foi muitos anos atrás. Quando eu assisti a criação daquele hospital na China durante o Covid, que as imagens iam rápidas assim, e assim era a construção que eu estava fazendo do outro lado ali da Eringe. Era como se fosse do outro lado da Eringe ali, do lado da Eringe ali. E ele teve o sonho do mesmo jeito. Então passaram assim 4 anos de um sonho para o outro, mais ou menos. Uhum. E desde então o Senhor tem confirmado e a gente tem orado a Deus sobre isso. E o interessante é que as circunstâncias vão talhando a gente para aquilo que Deus quer fazer. Então, quando a gente começa a conversar com eu e a Inês, e agora não existe mais aquele negócio, não vou para o Brasil não, meu. Não, eu vou fazer o quê no Brasil? Né? Foi quando a gente veio para aqui. E agora a Inês fala assim, não, se isso é de Deus, vamos orar, se isso é de Deus, estamos juntos. E aí uma vez nós estamos aqui no 8 horas, e aí Deus fala para a Inês assim, vocês vão marcar quando a viagem? Aí nós marcamos para março. Aí foi março passado, a gente foi lá conhecer, até para, não no sentido de ter certeza que ia para lá, mas para ver aonde ia morar, mais ou menos, para ver como é que ia fazer para legalizar, e conhecer o lugar e descansar um pouquinho e ver, né? Nós já tínhamos convicção que a gente ia para lá, não dependia do que a gente visse lá, Uhum. porque não tem nada em Portugal que me agrade. Eu sou de princípio capitalista e lá é socialista. Então, tem nada, a não ser fazer a vontade de Deus. Amém. E aí a gente tem orado, o Senhor já nos deu os vistos de residência, que é importante salientar isso aí, né? Fica complicado viver ilegal Um país. não é uma regra, né? Mas toda regra tem suas exceções, sua exceção, mas fica complicado morar num país ilegal. Então a primeira preocupação que a gente teve é de estar legal. Então, nesses processos todos aí, a gente foi vendo a mão de Deus nisso aí, porque o Senhor precisa, né, confirmar o que Ele fala com a gente. Porque tem muita gente achando, a alma está falando, está achando que foi Deus que falou. Então é importante que Deus comece a firmar os nossos passos naquilo que Ele chamou a gente para fazer. Então, os nossos desafios eram um visto, né, para estar legal lá. A gente já conseguiu isso. Ainda está pendente do André, qual da escola, aquilo tudo para ele estudar. A outra dificuldade é que quando você muda de um país para o outro, ninguém te conhece. Então, você não tem um avalista, você não tem alguém que você conhece, você não tem. Então, você vai ter de gastar lá. Nós vamos ter. O Senhor já tem provido isso, né? A gente tem vendido as nossas coisas para fazer isso. Aliás, tudo que a gente administra não é nosso, é de Deus. Então, está à disposição do reino mesmo, é para isso mesmo. A gente vai precisar, em média, de 10 a 12 aluguéis para alugar um apartamento. E aí a gente vai ter um padrão de vida inferior ao que a gente já tinha aqui. E tranquilo, não tem nenhum problema com isso, tem certeza que o Senhor já está firmando. E por último, uma irmã, esse relógio que eu não uso relógio, estou usando porque é profético.
Muito tempo atrás eu falei que celular eu ia jogar fora, despertador não ia usar mais e nem relógio. Mas a irmã chegou com 2 relógios e falou assim: Deus mandou eu trazer esses relógios aqui. Pastor, eu não estou entendendo nada. Uma irmã aqui da congregação, muito, muito assim, generosa, muito legal que ela trouxe. Né? Não estou lindo o relógio, de boa qualidade, não deu porcaria para nós, não. Coisa de boa qualidade. Né? Só que eu não gosto de relógio. E aí, com a resistência muito grande de usar relógio, pesa no braço, me faz escravo, porque eu tinha uma vida empresarial muito agitada, e quando eu vim para aqui, eu falei, não quero esse negócio, nada que me prenda. E aí ela falou para mim um negócio assim que na hora não fez sentido. Deus, não sei por quê, pastor, mas Deus mandou te trazer os relógios porque tem a ver com o tempo. E a outra coisa é que Deus mostrou para mim uma arma numa mão e uma pá na outra. Então eu creio sim que o Senhor tem traçado tudo que nós vamos fazer. E a princípio nós vamos para Portugal para tirar um ano de descanso, porque nós estamos muito cansados. E aí as pessoas perguntam, e aí, o que você vai fazer lá? Eu falei, não sei. Quando eu souber, eu te falo. Amém. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai trazendo no curso, né? E vai, ele vai cumprindo aquilo que ele chamou a gente para fazer. Então, a princípio, é isso aí. E a gente está partindo agora dia 27 de fevereiro. Nós estamos em 2023, né? Daqui 2 semanas. E nós estamos, assim, ansiosos, deixando 30 anos de história para trás, que as fotos dos nossos filhos, os nossos móveis, e estamos indo com 3 malas na mão, fazer a vontade do Senhor. E é tudo que nós precisamos. Amém. E uma grande oportunidade de comprar móveis novos. Que a vida inteira eu falei, cara, eu queria começar tudo de novo. Cara, eu queria chegar num lugar e começar tudo do Comprar zero. tudo zero. Comprar tudo novo. Tem 30 anos que eu tenho o mesmo sofá. 30 anos que eu tenho a mesma mesa. É um negócio assim, sei lá, 30 anos, 20 anos. Não, tem mais de 20. Nós trouxemos tudo de lá para cá, então. E é uma oportunidade, se você for olhar de uma forma, de uma perspectiva positiva, uma oportunidade agora a gente começar tudo de novo. Inclusive a trabalhar assim, com coisas que a gente, sei lá o que nós vamos fazer lá, né? O Senhor proverá. Amém. Isso tudo porque por causa do amor à obra, o Senhor, a obediência, o chamamento. Pastor, para a gente finalizar, eu queria te dar espaço, né? Mais espaço, para que você compartilhasse com a gente uma palavra, aquilo que Deus tem depositado no seu coração. Convicção. Tem um episódio do The Chosen que Nicodemos encontra com Jesus, e aí Jesus começa a conversar com ele, e esse encontro foi à noite, igual todo mundo conhece, e aí Jesus fala para ele assim, e como é que está o seu coração? E ele fala assim, ele começa a contar dos anseios dele, e pergunta, e como é que o povo está recebendo isso lá na sinagoga? E aí ele ri, mas sem graça, você não teria muita chance de pregar para eles, não. Eles iriam te calar, e aí ele fala, mas e você? E aí ele fala assim, cara, meu coração está cheio de um monte de coisas. Mas uma coisa é certa, eu tenho a convicção do que o solo que eu estou pisando é santo. E ele brinca e fala assim, terraço santo. Então a convicção, a gente não sabe como é que as coisas vão terminar. Mas a gente tem a convicção que é Deus que está nesse negócio. E um texto que Deus me trouxe agora mesmo, o celular está ali gravando, não tem gente de ler, mas está em Jeremias, se eu não estiver errado, 12, verso 5, vai dizer assim, se te fadigas correndo com quem vai a pé, como é que você vai correr com quem vai a cavalo? Então, é um momento assim que a gente tem que deixar de ser frouxo também. A gente precisa ter convicção de quem está te enviando.
Um tempo atrás, um cara falou comigo assim, veio conversar comigo. É que Deus me chamou para ir para a China. Aí, tal. Tem 3, 4 anos ele não foi para a China ainda. Então, uns negócios assim que o cara não tem convicção do que está falando. Então, se a gente se fadiga com coisas desse mundo, cara, o que Deus te chamar para as coisas espirituais, não ter dificuldade. E a mesma coisa que Deus fala, que Jesus fala com Nicodemos. Cara, se você não compreende nem das coisas terrenas que eu compartilho com você, se eu começar a rasgar os céus aqui, então a palavra que está assim, para definir isso mesmo, meu coração está um turbilhão de coisas, né? A gente sempre tem que ser medos, receios, inseguranças, tudo que todo mundo vive. Humano, né? É, mas uma convicção sinistra de que aquele que começou a boa obra é fiel em terminar. Então, como é que eu termino isso? Não sei. E aí eu lembro de Jesus conversando com Pedro, falando para Pedro assim: tu és jovem e por ser menino, você se veste e vai para onde você quer. Mas vai chegar um tempo na sua vida que alguém vai te pegar pela mão e vai te levar pelos Portugals da vida. E é isso que Deus tem feito com a gente, e a gente tem procurado semear essa semente aí. E a nossa oração é que esse lugar aqui ele se expanda não em números, não só em números, né? Romanos 8, 28, para terminar, né? 28, 29, 30, ele vai falar que o Senhor tem um sonho, tem uma grande família, né? Uma família grande. Então, multiplicação faz parte do sonho de Deus. Mas não basta ser muitos, precisam ser todos semelhantes a Jesus. Amém. Amém? E que Deus nos abençoe e nos guarde. Estamos aí na dispensação da graça. Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero agradecer vocês. Que tudo que foi compartilhado aqui, eu acredito que está abençoando a sua vida, está, de certa forma, cooperando, né, com aquilo que Deus tem nos chamado como igreja de construir no Senhor, de nós aprendemos aqui sobre fé, sobre perseverança, né, sobre persistência, sobre realmente ir entrar dentro daquilo que Deus tem nos chamado, né, e cumprir com obediência. E vimos aqui, assim como várias dificuldades, várias situações que o pastor Wesley compartilhou. Então, dentro disso tudo, a gente pode aprender muitas coisas. A gente tem que avançar no Senhor, confiar no Senhor. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um pastor e ele gostava muito de falar de um pastor americano, né? Que chegou perto do Senhor, falou, alguém que chegou, né? Falou que queria ser enviado para algum lugar ou ir para algum lugar. Uma conversa assim. E o pastor americano falou assim: se Deus te chamou, Ah, é meu tio. seu tio, né? Ele fazia seminário em, na Tijuca. Isso, meu pai era menino. E Uhum. aí ele estava preocupado com a folha material. E aí, muito preocupado, foi conversar com o reitor da universidade lá. E ele falou assim: meu irmão, se Deus te chamou, ele vai prover. Se ele não prover, é porque ele não te chamou. Amém. E é isso aí. Amém. E algo que fica claro, queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Ele usa o improvável, ele usa aquele que Amém. não tem muita habilidade, que não é qualificado, ele usa quem ele quer Amém. para a obra dele, ele que capacita. Se ele chamou, ele que vai capacitar, ele que vai prover, é ele que está no barco. Amém?
E você compartilhe com várias outras pessoas, com seus amigos, nos ajude nesse, nesse novo projeto, né? Amém. Que é de compartilhar. É com muita alegria, né? O pastor Wesley é meu pastor, me ajudou muito, né? No tempo que eu vim para cá, para a comunidade, e tenho um amor muito grande pela vida dele. E nosso objetivo aqui nesse primeiro episódio é deixar a memória dele gravada, o legado dele, da família, esse legado gravado aqui. E mais uma vez eu quero te agradecer. Amém? Antes de encerrar, nós vamos orar pela vida do pastor, que Deus continue guiando ele, direcionando ele nessa nova jornada que ele tem na Europa. Amém. Amém. Então vamos orar pela vida do pastor Wesley. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor depositou na vida do pastor Wesley, por tudo que o Senhor ainda está depositando nele, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor capacitou ele, a sua casa, a sua família a fazer, pois hoje nós desfrutamos disso. Nós podemos vir aqui, Senhor, e cultuar a Ti, Deus, porque um dia um casal decidiu orar, decidiu começar a ser empreitada, direcionados pelo Teu Espírito Santo. E mais uma vez, Pai, essa família está indo para o lugar onde o Senhor está os levando. Então nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja, ó Deus, conduzindo todos os passos, dando sabedoria e revelação em cada momento. Senhor, que o Senhor provê todas as coisas necessárias, ó Deus, em nome de Jesus, que a fé dos seus filhos sejam fortalecidas e que eles, ó Deus, venham sempre ter a esperança no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que a confiança deles está em Ti. Por isso, ó Pai, nós vemos a luz do Senhor brilhar nessa casa, nessa família. Em nome de Jesus, Deus, que, ó Deus, ali, Deus, seja aconteça uma grande colheita de almas para o Senhor, para glorificar o Teu nome através dessa família, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Shalom Adonai. Deus, um forte abraço. Deus All right. abençoe a todos.